Tudo bem com vocês? Sou o Márcio e é um prazer tê-los aqui acompanhando este vídeo. Estamos no gráfico da BNB, gráfico diário, e vamos avaliar aqui no que o preço da BNB desenvolveu do dia 2 a hoje, ao dia 7. Hoje é domingo, às 21 horas vai fechar também o gráfico semanal, essa barra que faltam ainda umas 5 horas para ela fechar, mas a gente já consegue avaliar aí o desenvolvimento deste preço aí. Bom, o que nós vamos ver aqui nesse vídeo principalmente? Nós vamos ver aí a estratégia nossa, os pontos, né? Aqui eu tive vários pontos de saída e aqui eu tive vários pontos de entrada conforme a estratégia. Lembrando que isso não é uma indicação de investimentos, mas para quem quiser ter maiores detalhes, olha, desde o primeiro vídeo, principalmente o primeiro e o segundo vídeo, aborda bastante, porque aqui geram-se várias entradas e tem vários pontos aqui de parada do preço, e é importante aí para quem quiser avaliar isso daqui, olhar os primeiros vídeos do canal, mas não é uma indicação de investimentos. Aqui eu opero em conta real, eu opero na corretora BingX. Aqui eu já tenho as minhas ordens, né? Aqui de saída, e aqui todas essas ordens de entrada foram consumidas e eu tenho mais ordens aqui, ó. Tá bom? Mas tudo com valores pequenos em relação à estratégia, porque gera-se muitas entradas aqui. Bom, então primeiro a gente vai avaliar essa estratégia aqui, depois a gente vai avaliar outros gráficos em outras corretoras em relação ao padrão do preço da BNB e os possíveis pontos de parada deste preço e os alvos da BNB. Para quem assistiu o último vídeo eu fiz aqui neste dia, eu fiz no dia 1º, e neste dia 1º, inclusive o título do vídeo lá é se a BNB era sustentável a subida dela sem o acompanhamento do Bitcoin. Por quê? Nesta data aqui, enquanto a BNB disparou e ela estava com o gráfico muito bonito para alta, na verdade ela ainda tem um gráfico aí bem interessante para alta, tá bom? Mas ela fez essa correção aqui porque o Bitcoin, na verdade, todos os ativos corrigiram, inclusive ações e assim por diante. Bom, mas neste ponto aqui da abordagem do vídeo, só a BNB e acho que a Hype que estava subindo também, mas o Bitcoin e o Ethereum estavam caindo, então era sustentável? Claro que não. No vídeo, inclusive, eu falei, olha, a BNB está graficamente falando, ela está muito bonita. Aliás, ele está mais forte que o Bitcoin e o Ethereum. Isso foi questionado, mas essa alta só era realmente sustentável se o Bitcoin, a partir daquela data, ou seja, do dia 2, começasse a fazer topos e fundos ascendentes, o que ele não fez. E a partir daí teve essa queda. Bom, no fechamento aqui desta barra do dia 30 de maio, eu já saí com 35% da minha posição na corretora. Por quê? Porque entendendo que essa barra aqui era típica e que algo parecido, eu sabia que isso ia acontecer? Claro que não, mas a gente tem uma ideia de que as coisas não estavam fluindo da forma adequada. A BNB estava bonita, o gráfico dela topos e fundos ascendentes, ela só começou a fazer topos e fundos descendentes, na verdade fundos descendentes, muito depois do Bitcoin e do Ethereum. Então ela estava forte. E tanto é que nesse dia ela deu um pump aqui, devido a essa força que ela estava demonstrando. Mas o mercado como um todo não acompanhou também, principalmente o Bitcoin, e aí ela teve as correções. Então, já entendendo que esta barra estava atípica, ou seja, não era normal dentro do contexto do mercado, não só da BNB, eu saí com 35% da posição, mais as saídas que eu fiz em função da estratégia. Assim como ela dá várias entradas, ela dá várias saídas. Em função, foi 48%, neste topo aqui já tinha eliminado 48% da posição em BNB dentro do que eu tenho na BingX. E a partir dali eu comecei a fazer novas entradas em função da estratégia, utilizando a saída do capital mais o lucro para que eu entrasse aqui conforme a estratégia. Só teve um ponto em específico aqui
que eu, aproveitando o lucro da saída lá em cima, eu entrei com uma posição maior neste ponto que é fundo do mensal. 50% de fundo de qualquer movimento, vocês já sabem que são pontos importantes, assim como esse doji aqui. Então, entendendo que eu tive também vários dojis aqui, fundo, 50% do fundo do mensal mais esse doji, aqui eu fiz uma entrada um pouco mais expressiva que destoa da estratégia. Claro que isso depende muito da técnica que você está usando, do que você visualiza dentro do gráfico, mas a técnica ela tem especificamente a entrada com 0,10% do capital disponível para operar naquela cripto. No caso aqui da BingX, eu tenho um valor específico e eu faço as entradas em função equivalente a 0,10% cada entrada do montante que eu deixei separado para operar a BNB. Só que neste momento aqui eu entrei com um valor mais expressivo. Por quê? Porque eu tinha aqui já aqui em cima eliminado aí entre 40% e 50% do todo, né? Os 45% a 48% do que eu tinha na corretora foi eliminado aqui em função dos pontos. Se vocês voltarem os vídeos, vocês vão reparar que tiveram vários pontos que eu saí, fiz saídas parciais e aqui eu fiz um montante de saída mais relevante, porque eu entendi que a possibilidade do preço retornar era muito grande dentro do cenário, tá bom? Foi isso que foi feito. Bom, em função da estratégia aqui, né? Da estratégia, dos pontos da estratégia. Cada ponto desse aqui, lembrando que, olha só, antes de acontecer tudo isso aqui, inclusive dessas entradas todas que foram feitas em função da estratégia, meu preço médio estava aqui nesta linha verde aqui, ó, tá bom? E o meu preço médio na corretora agora está aqui, ó. Ou seja, neste momento eu estou com uma queda de 4,45% em relação ao meu preço médio, tá bom? Então, por que eu coloco essa linha verde aqui? Para entender que para que vocês vejam também desde o último vídeo qual que era a minha posição de preço médio e aonde o meu preço médio está agora neste momento após fazer todas essas entradas aqui, porque eu não faço da BNB, eu não faço vídeos todos os dias da BNB, eu faço vídeos mais em pontos relevantes, tá bom? Eu foco bastante no Bitcoin, vídeos para o Bitcoin e também o Ethereum, e a BNB aqui eu faço os vídeos aí em pontos mais relevantes, entendendo que a BNB estava com uma queda expressiva, eu aguardei esta queda se encerrar, marcando todos os pontos da estratégia, fazendo todas as entradas na corretora conforme a estratégia demanda, para quando eu fizesse o vídeo vocês entenderem o contexto do todo, o que aconteceu. Reparem que eu já tenho pontos, todos os pontos marcados aqui, ó. Reparem, os pontos estão marcados até aqui embaixo. Eu tenho pontos, o último ponto meu é até 226 dólares na BNB. Ou seja, vai chegar até aqui? Pessoal, claro que eu não sei se vai chegar, mas os pontos, eu já deixo os pontos startados. O meu trabalho é apenas entrar no dia do fechamento, todo dia, quando fecha o gráfico diário às 21 horas, olhar aqui e atualizar os pontos e retirar os pontos que o preço atingiu. Claro que eu não retirei esses dias porque eu não fiz os vídeos, tá? No momento que eu faço o vídeo, aí eu tiro os pontos para que vocês entendam, né, o desenvolvimento dessa estratégia em função deste ativo, ou seja, da BNB. Então vamos lá. Se meu preço médio está aqui, nesta linha verde representada, abaixo do meu preço médio, eu faço só compras e eu compro aonde? Em fundos em idoji. Então todos esses pontos são pontos de fundos idoji. Tá bom? Para quem está entrando agora no canal, as linhas azuis representam o gráfico diário, as linhas laranja representam o gráfico semanal e as linhas pretas representam o gráfico mensal, que é o mais forte. E as linhas vermelhas,
tracejadas aqui representam dojis, que são pontos extremamente importantes. Então eu espero a BNB retornar nesses pontos? É claro que eu espero. Todos esses pontos aqui eu aguardo ela retornar. Tá bom? Por quê, pessoal? Olha só. Só voltando aí o contexto, né? Antes de eu tirar essas linhas aqui. Entendendo que quando eu coloco as linhas e eu vou fazer compras, todos esses pontos aqui representam o quê? Suportes. Por quê? Porque o preço vem de cima para baixo. Então, esse é um suporte, todos eles são suportes. O que nós entendemos? Normalmente o preço bate no suporte, qual é a tendência dele? É retornar, porque é suporte. Todos eles. Eu tenho suportes mais relevantes? Claro que eu tenho. Todos os pontos de semanal e mensal, principalmente mensal, são mais relevantes. E doji é muito mais relevante ainda até do que o mensal, dependendo do contexto do doji. Se ele tiver num gráfico mensal, o doji de gráfico mensal, representado por essas linhas vermelhas, são mais importantes até do que 50% do fundo do mensal. Mas vamos lá, então eu entendo que normalmente quando o preço está saudável, ele bate nesses pontos, dá uma leve recuada. Claro que o diário é um ponto mais fraco, são pontos mais fracos. Agora, o semanal e o mensal são pontos, e doji também, são pontos que o preço tem a tendência muito grande de retornar. Mas isso quando o preço está saudável. Mas neste caso aqui, que ocorreu todos esses dias, o mercado estava um pouco irracional. Quando o mercado está irracional, ele não respeita fundos, topos, Fibonacci, ele não respeita nada, porque o mercado muitas vezes está em desespero. Então, a análise técnica e gráfica nesse sentido, nesses dias, isso não existe quase para o preço. Reparem, para quem trabalha com indicadores, médias móveis, reparem que o preço atravessou tudo. Isso é normal acontecer, é normal porque o mercado está irracional. Esses pontos que eu marco aqui, porque a nossa grade da estratégia ela é baseada em Fibonacci. Então, para quem costuma trabalhar com o Fibonacci tradicional, eu não trabalho com o Fibonacci tradicional, eu trabalho com uma grade representando 25% de cada ponto, ou seja, 4 quadrantes com 5 pontos, né? Você está na dúvida, dá uma olhadinha nos primeiros vídeos aqui da BNB, lá explico bem claro tudo isso. Então, todos esses pontos são pontos importantes. O que o preço fez? Ele nem deu alô para isso, ele nem olhou no retrovisor. Só que o preço vai que nem um desgovernado? Não, pessoal. Tudo bem que aqui ficou irracional, ele até tem uma queda mais expressiva, mas depois disso, quando o mercado fica mais racional, o que acontece? Assim como Down já dizia, o preço desconta tudo. Então, em função da racionalidade, cada um vai ter uma explicação em função de notícias. Para cada um tem uma notícia diferente, tá bom? Que justifica essa queda aqui. Não importa o que aconteceu para dar esta queda aqui. Claro que a gente olha o contexto geral do mercado para entender se é algo grave ou não. Mas aqui, se vocês olharem a internet, cada um justifica de um jeito esta queda aqui. Não importa. Conforme Dow, o preço desconta tudo depois. Por quê? Depois que ele deixa de ficar irracional, ele começa a se alinhar com os tópicos importantes. Ou seja, se todas essas linhas aqui são suportes e os suportes foram rompidos, a tendência do preço depois da normalidade é voltar para testar esses pontos. Todos os pontos o preço volta para testar? Não, pessoal. Tá? Nunca é 100% neste mercado, mas a tendência geral é o preço retornar nos principais e testar, nem que for para apenas ele testa o ponto que ele rompeu, porque era um suporte importante, para a partir dali ele continuar com a tendência dele. Mas o preço faz isso. Tá bom? Isso é padrão. Ele sempre vai fazer? Não, nunca há sempre nesse mercado, mas é a possibilidade e probabilidade. Então,
Então, pessoal, entendendo que esta queda foi bem expressiva aqui, a gente entende que o mercado está olhando para baixo. Todo mundo, quem acreditava principalmente na BNB aqui, quem acreditava em alta, inclusive no dia 1, que foi o último vídeo da BNB que eu fiz, lá eu falei, olha, é muito perigoso entrar numa barra como essa. É muito perigoso, porque ela pode devolver tudo. A maioria das vezes, nesse contexto de mercado que nós estamos, ela devolve tudo. Então, naquele vídeo eu falei, é perigoso entrar. Para quem está fora, é perigoso. Para quem está dentro, é maravilhoso, porque você vai fazendo saídas parciais e tranquilo. E aqui eu resolvi fazer uma saída maior, pelo contexto que estava aqui. O que aconteceu? Devolveu tudo. Eu sabia que isso ia acontecer? Claro que não, pessoal. Eu tinha uma ideia de que isso poderia acontecer pelo contexto do mercado. Por isso que eu saí com uma boa parte da minha posição aqui. Estou recomprando agora. Meu preço médio que acontece, ó, daqui ele veio para cá. Ó. O preço médio reduz conforme as entradas. Quando ele tiver novas altas aqui, aí eu tenho, né, um lucro bem maior do que eu teria antes se eu não tivesse entrado com todas essas posições aqui. Tá bom? Bom, então o preço tende a voltar? Claro que ele tende a voltar, nem que for só para testar. Então, aonde eu aguardo o preço retornando? Pessoal, eu aguardo o preço retornando para todas essas posições aqui, as principais. Quais são as principais? Eu vou inclusive deixar aqui. Normalmente, o que eu faço? O preço atingiu a compra, eu retiro a linha para o gráfico não ficar carregado, porque eu tenho novas linhas para marcar. Então, toda vez que o preço atinge, eu retiro a linha, atingiu, retiro a linha. Mas num caso como esse aqui, que é atípico, que o preço rompeu sem olhar para trás, os principais pontos eu vou deixar porque eu entendo que o preço volta, que o preço tem a tendência de voltar. Ah, Márcio, ele vai voltar, certeza? Não sei, mas a probabilidade é muito grande de voltar neste ponto e nesses 3 pontos aqui. Tem um outro ponto que ele é importante também, mas ele é menos relevante dentro do contexto total, que é esse aqui do mensal. Ele é um ponto importante, sim, mas ele não é 50% de movimento. Então, eu vou retirá-lo assim como os outros. O diário é 50, aqui tem uns 50% de movimento, mas o diário eu entendo que é um ponto mais fraco. Por isso que eu vou tirar apenas para não ficar o gráfico carregado. Quais os pontos que eu vou deixar? Doji, 50% do semanal e 50% do mensal. Isso eu vou deixar. Por que eu vou deixar? Porque eu entendo que o preço ele rompeu aqui sem olhar para trás. O único ponto que ele testou mesmo foi esse doji aqui. Ó. Esse ele testou. Percebam, ó. Deixa eu dar um zoom aqui nesse dia. Olha só o que o preço fez aqui. Ele rompeu o doji, que é um ponto muito importante, rompeu lá para baixo. Depois ele retornou. O que ele fez quando ele abriu aqui? Ele testou. Ele testou esse doji, porque é ponto importante. Então, como ele testou esse ponto aqui, para mim ele é menos relevante porque já foi testado. Mas o preço pode, a princípio, vir até aqui, encontrar de novo, porque agora esse ponto, quando o preço veio de cima para baixo, isso aqui era o quê? Um suporte. Esse suporte, o que acontece quando é suporte? O preço bate, a tendência é voltar. Ele voltou? Voltou, mas não rompeu, ele não fechou acima. Então ele caiu novamente. Perceberam? Então, como todos esses pontos aqui eram suportes, agora que o preço vem de baixo para cima, o que eles passam a ser? Resistências. Se ele é uma resistência, mesmo que esse ponto aqui já foi testado, ele foi testado, mas ele não foi rompido com o fechamento acima dele. Então eu vou deixar este ponto aqui, porque eu entendo que o preço pode parar novamente, porque foi um ponto importante, tão importante, que o que aconteceu? Quando ele foi suporte, ele segurou toda... Pessoal, olha a importância desse ponto, olha a queda que ele segurou uma queda aqui, ó, só para a gente avaliar, ele segurou uma queda a queda não é tão expressiva no final dele, de quase 3%, mas entendam, eu estou falando a partir do rompimento dele, mas a queda que ele segurou aqui, ó, a queda que ele segurou foi toda essa queda aqui desde aqui de cima.
tá bom? Ele segurou toda esta queda nesse ponto aqui, ó, tá bom? Quase 19% ele segurou de queda. Por quê? Porque ele segurou aqui, olha, ele fechou um pouquinho abaixo, demonstrando que esse ponto é forte? É, mas ele é forte. Mas o que o preço quis dizer? Ó, pessoal, o gráfico junto com o preço sempre conta histórias. Basta você ter a sensibilidade, o entendimento de perceber. Então, olha só, o que o preço disse aqui? Tá, esse ponto é importante, ele é um suporte? Tá, ele é importante, mas olha só, eu rompi ele, só que o ponto da importância segurou, segurou, o preço testou. Então, ele é um ponto importante. Então, o preço pode vir aqui, bater aqui, não conseguir romper e a partir daqui dar a sequência de baixa? Pode. Por que pode? Porque todos esses pontos passam a ser resistências. Este 50% do diário é uma resistência, esse do semanal, esse do mensal, esses doji, todos eles o preço pode bater aqui, não rompê-los, porque o preço, que historinha que o preço nos contou? Olha, vocês são pontos importantes, eu entendo, mas para mim agora vocês são irrelevantes porque o mercado quer vir para cá. Essa é a história que o preço me conta. Mas, devido à importância, a tendência é o preço pelo menos testá-los, mesmo que for para continuar. Tá bom? Então eu aguardo o preço retornando nesses pontos. Sim, em todos eles eu aguardo. Só que eu tenho que entender o seguinte: eu aguardo o preço testando esses pontos, mas eu aguardo com cautela. Por que cautela? Porque eu entendo que esta queda foi uma queda expressiva, mesmo o gráfico da BNB estando forte para a alta. Se a gente olhar todo o contexto, nós já vamos ver os padrões agora. Olhando todo o contexto, a BNB não perdeu aquela força que ela estava de alta, só que o mercado empurrou e disse: eu quero ir para baixo. Qual é a minha cautela? Entender que todos esses pontos que são importantes, agora eles são uma resistência, não são mais suportes. Se eles são importantes, são resistências, o preço pode bater e continuar a queda. Tá bom? O preço pode fazer isso. Agora, quando eu começo a entender que a força desses pontos realmente, eu entendo que elas têm relevância. Relevância quando o preço romper esses pontos, a partir dali ele testar o ponto, não rompendo de volta, após o teste ele dar continuidade à alta, rompendo o topo que ele for formar após o rompimento deste ponto que é importante. Então, se isso acontecer em todos esses pontos aqui, ou se acontecer tudo de uma vez, eu entendo que esses pontos têm a sua devida importância, estão fortes ainda e o preço vai desenvolver para a alta. Mas eu preciso que o preço me mostre isso. Eu não posso achar que isso vai acontecer. Eu preciso que o preço me demonstre isso. Então agora eu tenho duas situações, né? Tirando a lateralidade que pode acontecer. Como eu tenho muitos pontos aqui importantes, o preço pode ficar se batendo aqui, lateralizando até tomar a decisão dele. Isso pode acontecer, assim como pode acontecer dele varar direto também, tudo é possível. Mas, tirando a lateralidade neste ponto que pode acontecer, o preço tem duas possibilidades. Uma, romper os pontos ponto a ponto, testá-los e não voltar abaixo e a partir daí dar continuidade rompendo os topos que ele for fazer. Ou seja, o que eu preciso, resumindo em poucas palavras agora, o que eu preciso? Preciso de topos, deixa eu refazer aqui, preciso de topos e fundos ascendentes. É isso que eu preciso. Preciso que o preço me mostre isso, algo parecido com isso. Enquanto isso não acontecer, eu entendo que nós não vamos ter altas, pelo menos não por enquanto. Então, esta é a primeira situação que o preço pode demonstrar. Aí eu entendo que vai para cima. Agora, qual é a outra possibilidade do preço a partir desses pontos aqui? É o preço chegar até eles, como eu já havia falado, a partir daí ele não conseguir romper e
cair. Só tem essas duas situações fora a lateralidade, a possível lateralidade que nesses pontos aqui pode acontecer. Tá bom? Então, dá para a gente saber agora? Não dá para saber agora. Eu preciso que o preço desenvolva os próximos dias para eu entender a nova história que o preço vai me contar. Tá bom? Então vamos lá. Como o preço chegou nesses pontos, eu vou tirar esses pontos, porque em todos eles na corretora eu fiz compras, porque eram pontos de fundo e de doji. Então eu vou tirá-los. Tá bom? Este ponto aqui ele é importante, o mensal, mas eu vou tirar porque ele é menos relevante em relação aos outros. Agora, esses pontos, os dojis eu vou deixar 50% do mensal. Este semanal que é importante eu não vou deixar porque não é 50% do movimento. Então, olha só, olha o que nós reduzimos a nossa avaliação para isso aqui. Então, o que eu entendo aqui, pessoal? A partir de agora que o gráfico está mais limpo. Pessoal, eu entendo que esses pontos aqui é uma grande dificuldade para o preço passar. É uma grande dificuldade, muito grande, porque todos são resistências agora. Então, para que eu entenda que a BNB vai seguir com a alta bonita do jeito que estava o gráfico, é romper num período mais longo, eu estou dizendo, e aí testar esses pontos aí, talvez nem todos ela vai testar, a partir dali ela tem que romper um novo topo acima deles e ir embora. É o que eu falei agora há pouco, que eu demonstrei agora há pouco no desenho anterior que eu fiz a vocês. Enquanto isso não acontecer, não dá para eu pensar em alta na BNB, não dá. Se eu pensar em alta agora, não estou avaliando adequadamente o processo. Eu preciso que a BNB rompa esses pontos extremamente importantes que ela rompeu quando ela caiu, sem olhar para trás. Então eu preciso que a BNB, que o gráfico e o preço me mostre essa história rompendo, testando e indo embora. Aí eu vou entender que a BNB tem possibilidades de desenvolver uma alta mais robusta, não aquele voo de galinha, uma alta mais robusta mesmo, tá bom? Bom, eu vou tirar esses outros aqui, ó. Vou tirar este ponto também que o preço atingiu, este que o preço atingiu. E olha, reparem onde o preço parou. Ele parou aqui, ele cansou justamente em dois pontos importantes, né? O diário, que é o azul, é menos importante, mas o semanal, olha só, ela parou em 50% do fundo do semanal. Tá bom? A partir daí, ela não teve condições de ter mais força. Esse ponto, a princípio, eu vou deixá-lo. E olha só, pessoal, que eu tenho aqui. Eu tenho mais dois dojis aqui embaixo. Ó. Tem até as ordens na corretora já startadas para a compra. Eu tenho dois pontos aqui. Pessoal, olha só. Eu entendo que... Bom, esse ponto eu também vou acabar tirando para o gráfico não ficar carregado, entendendo que 50% do fundo do semanal é importante, tá bom? O preço bateu, a partir daí ele está recuando. Perfeito. Olha só. O que o preço fez aqui neste ponto aqui, pessoal, que é importante como suporte, é que o preço deveria, se ele estivesse saudável, ter feito em todos esses pontos aqui, coisa que o preço não fez. Por isso que eu entendo que ele vai testar esses pontos aqui. Esses pontos vão ser testados. Vão ser. Vocês podem olhar nos próximos dias, esses pontos vão ser testados. Ah, Márcio, mas vai ser agora? Não sei. Não sei se vai ser agora. O preço ainda pode retornar porque ele tem alvo aqui. Ó. Esses dois dojis são alvo do preço na queda. Ele atingiu esse alvo? Não atingiu. Ai, Márcio, então se é um alvo ele vai vir? Não sei, mas há essa possibilidade, inclusive, de o preço testar esses pontos importantes, como eu falei, e finalizar os alvos que ele tem, que são esses dois dojis aqui, ó. Esse ponto eu vou tirar do semanal, que nós entendemos que é importante. Bom, mas entendendo que o preço deveria ter feito o que ele fez agora neste ponto aqui, que é importante, com todos esses pontos que são importantes. Entendendo que esses pontos são mais importantes do que este ponto de semanal. Só que este ponto de semanal segurou a queda, que é o que eu
entendia que deveria ocorrer aqui. Como não ocorreu, o preço volta para testar. A partir daqui ele vai dizer para onde ele vai, tá bom? Mas eu tenho alvos da BNB aqui, além de outros alvos que nós vamos ver aí nos padrões e nos possíveis alvos e pontos de parada daqui para frente, que nós vamos avaliar daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Então é isso que eu aguardo, ok? Bom, vou tirar o ponto aqui, que nós já entendemos a força desse ponto, entendendo o que, pessoal? Que fez um fundo aqui. Olha só, se eu tenho um topo aqui, por que topo? Aqui se formou um topo, tá bom? Ó, máxima mais baixa, máxima mais alta e mais baixa, aqui se formou um topo. E formou um fundo. Por que um fundo? Mínima mais baixa, mínima mais alta, mínima mais baixa, mínima mais alta. Formou um fundo aqui. Se eu tenho um topo e tenho um fundo, isso é um movimento. Lembra que eu falei a vocês já, 50% de todo o movimento é um ponto importante. O preço tem a tendência de buscar 50% de movimentos, assim como 50% de candles também, o preço busca. Então, concorda que aqui, neste topo e neste fundo, é um movimento? Então, eu aguardo o preço também aqui, ó. Eu aguardo o preço nesse ponto. Por quê? Este ponto é 50% deste movimento, que é importantíssimo, desta queda. Esse movimento é importante. Então, pessoal, o que o preço tende a fazer normalmente? Olha só, eu tenho as escalas, conforme a nossa grade aqui está demonstrando a nós. Quais as escalas? Então, fez um fundo, eu tenho um fundo e tenho um topo. Eu entendo que o preço, no mínimo, ele testa 50%. Sempre ele faz isso? Não, mas ele faz a maioria das vezes. Só que ele tem outros pontos dentro desse contexto. Quais os pontos? Olha, eu tenho esse ponto aqui. O preço, ele primeiro precisa romper isto aqui, para eu entender que o preço vai estar forte suficiente para atingir 50%, que é o mínimo que eu aguardo esse preço. Mesmo que for para, a partir dali, ele dar continuidade à queda dele, porque ele tem dois alvos aqui, ó. Perceberam? Então eu aguardo o preço aqui, eu aguardo. Só que eu tenho que avaliar, porque esta queda foi importante. Se a pressão de venda estiver forte, o preço vai parar aqui, ó. Como ele está quase encostando, ele para aqui e continua a queda dele. Mas eu aguardo o preço aqui, assim como eu aguardo ele em todos esses pontos aqui. Tranquilo? Se não agora, um pouquinho mais para frente eu aguardo o preço nesses pontos, tá bom? Então o preço está quase chegando aqui, ó, neste patamar aqui, ó, do primeiro teste dele dessa alta. Ó, o primeiro teste dele dessa alta vai ser aqui, ó. Ser nesse ponto aqui, ele está quase chegando? Sim, a partir daqui ele já pode reverter? Ele pode voltar? Pode, tranquilo? Mas entendendo, ele tem testes aqui para fazer nesses pontos e tem um teste para fazer aqui, ó. Tudo bem? Quem está dizendo isso são os próprios padrões do preço. Olhem para trás que vocês vão perceber. Olhem para os padrões que o preço faz lá atrás, vocês vão perceber que isso é o comum e normal que o preço faz. Tá bom? Então vamos lá, vamos ajustar aqui então o meu preço médio? Vamos ajustar o preço médio. Tá bom? Preço médio na corretora ele é automático, ele já está aqui, conforme vai ocorrendo aí o preço médio ele vai caindo. Eu vou ajustar a minha linha que eu marco, ó. Então, da linha anterior, né, a partir do momento que eu comecei a comprar abaixo desse preço médio, o meu preço teve uma redução de preço médio de 4,09%, tá bom? Meu preço teve essa queda muito importante, tá bom? Então eu vou ajustar esta linha para eu entender se eu fizer mais compras abaixo dela, quanto eu vou ter de ajuste no meu preço médio para baixo, o que é extremamente ótimo, porque conforme o preço vai tendo a alta dele, meu lucro vai ser maior, tá bom? Então vamos lá, fiz os ajustes que eu tenho mais aqui para marcar. Como o meu preço médio está ali em cima
e eu compro abaixo dele, compro em fundo e em doji, eu tenho essas marcações aqui? Sim, eu tenho. Eu tenho tanto o fundo formado como o doji. Olha só, eu tenho fundo, porque o fundo aqui nós já falamos, mínima mais alta, mínima mais baixa, mínima mais alta. Esta barra determinou este fundo, porque ela tem a mínima mais baixa do que as outras duas do lado. Se é um fundo dentro da estratégia, nós utilizamos a grade baseada em Fibonacci, coloco na mínima e na máxima do candle que determinou o fundo. A partir dali, eu compro toda vez que o preço vir de cima para baixo nessas linhas, então vou marcá-las. Como eu estou no gráfico diário, eu marco a linha em azul para determinar que é o gráfico diário. Em qualquer tempo gráfico que eu estiver, eu sei que essa linha representa o gráfico diário. Gráfico diário é um gráfico um pouquinho mais fraco em relação aos outros gráficos, tá bom? Em relação ao semanal e mensal. Ele é importante? Sim, ele é importante, é uma boa avaliação esse gráfico, só que ele é menos importante em relação aos outros. Bom, 50% do movimento do fundo eu marco em tracejada para me dizer, olha, esse ponto aqui é um ponto importante. Se ele é importante, o preço pode bater a partir dali. Ou ele faz um pullback ou ele reverte o movimento. Tá bom? As outras eu marco em pontilhada porque são pontos menos importantes. São pontos de parada, mas menos importantes. Tá bom? Bom, então eu já marquei aqui. Agora, eu preciso que lá na corretora, assim que fechar esta barra no dia de hoje, no dia 7 de junho, às 21 horas, eu já coloco na corretora os meus pontos de entrada aqui. Ó. Eu vou fazer compras nesses pontos, eu vou deixar startado. Se o preço retornar para cá, eu compro. Tá bom? Então, eu só compro no momento que o preço fechar acima dessas linhas e se ele retorna, eu vou fazendo as compras. Tá bom? Então, eu vou aguardar às 21 horas para lançar mais pontos aqui, tá bom? De compra. Tá ótimo? Eu tenho topos aqui, sim, já está marcado aqui. Eu tenho fundo aqui e eu tenho doji? Sim, eu tenho doji. Aonde eu marco o doji aqui? O doji, pessoal, marca em 2 pontos. Como eu vou comprar no doji, o preço vai vir de cima para baixo, eu marco a máxima dele aqui. Por quê? Porque o preço pode bater nesse doji e a partir dali ele fazer o pullback e retornar. Tá bom? Então eu marco a máxima dele, eu coloco um pouquinho antes da máxima, porque o preço vem de cima para baixo, pouquinha coisa antes, tá bom? Vou bloquear o ponto para ele não se movimentar conforme eu vou movimentando o gráfico e marco no corpo dele aqui, que aqui vou marcar no fechamento, porque ele abriu aqui e fechou aqui. Vou marcar na tracejada, porque é um ponto importante, e vou marcar em vermelho para me sinalizar que é o corpo do doji, que é um ponto importante. Então, digamos que o preço fecha aqui hoje. Por que esse doji é importante? Lembra que eu falei a vocês? Doji é um imã. Esse não é o melhor doji do mundo, mas é um doji importante, tá bom? Então, qual é a possibilidade e probabilidade? Como é um ponto forte do preço testar este ponto e a partir dali ele dar segmento na alta, rompendo inclusive esse topo aqui. Aí eu vou entender que o preço vai para lá. Agora, se a partir desse ponto aqui ele romper e no rompimento ele testar, não conseguir manter a alta, a partir dali ele continuar com a baixa rompendo o fundo, eu entendo que é para cá que o preço vai. Então esses pontos, pessoal, são pontos que eu consigo entender, que eu consigo avaliar e entender qual é o caminho possível e provável do preço. Tá bom? Bom, marquei os pontos aqui. Vou só limpar um pouco este gráfico aqui. Já estão todos marcados. Lembrando, esses pontos só estão aqui, esses em vermelho e preto, porque eu vou avaliar a força dele, porque eu aguardo o preço retornar para aí, para eu entender quais os próximos passos do preço, mesmo que o preço agora,
durante esses dias não chegue até aqui para testá-los, mesmo que ele caia, eu entendo que um pouquinho lá na frente ele vai testar esses pontos, porque o preço faz isso como padrão. O preço utiliza isso como padrão. Tá bom? Bom, então aqui dentro do gráfico diário, dentro da nossa estratégia, nós já temos todos os pontos marcados e agora é aguardar o desenvolvimento do preço. Vamos avaliar agora os padrões do gráfico. Vamos ver se alterou alguma coisa os padrões em função do que nós marcamos para o último vídeo, né? Então vamos lá, pessoal, olha só. Olha esse contexto aqui. Isso aqui foi colocado no dia 1, né? Essas setas aqui foram colocadas no dia 1, essas marcações aqui. O dia 1, nós estávamos, o dia 1 foi aqui, ó. Lembra que eu havia falado a vocês, ó, para entender que essa alta tem possibilidade de se manter, o preço, ele testa, geralmente ele testa o último topo ou o rompimento importante, que aqui foi o que? Foi esta linha de tendência de baixa. Tá bom? O preço ele deveria aqui, no máximo que ele deveria fazer, é retornar até aqui, a partir daqui ele ganhar alta. Se isso não acontecesse, isso já estava descaracterizada essa alta. Lembra, no vídeo do dia 1 de junho, eu fiz essa observação aí. Bom, então eu vou tirar esses pontos agora porque eu já entendi que isso aqui não ocorreu, tá bom? O preço ele varou, ele não se segurou aqui, então eu entendo. A alta foi anulada? Com certeza e com louvor, ela foi anulada. Qual o próximo passo? Ele também costuma testar o rompimento importante que aqui é dessa linha. O que ele fez? Ó? Ele testou, reparem que essa linha segurou o preço, ele tentou uma alta, mas perdeu a força, não conseguiu. Inclusive, ele rompeu a linha de tendência de alta. Então, linha de tendência de baixa, se ele rompe, se mantém, eu entendo que é alta. Só que linha de tendência de baixa, se ele rompe e retorna para dentro dela, eu entendo que é baixa. Linha de tendência de alta, se ele rompe, se ele fica acima, para mim é alta. Agora, se ele rompe para baixo a linha de tendência de alta, eu entendo que é queda. Tá bom? Mas olha só, isso aqui era um rompimento importante? Claro, essa linha de tendência de alta foi um rompimento importante. Então, o preço pode testar esta linha? Claro, lembra que eu falei a vocês? O preço costuma testar os pontos importantes que ele rompe, até porque ele rompeu e não olhou para trás, tá? O mercado estava irracional. Então, o que o preço normalmente faz? Ele vai tentar testar o ponto importante que ele rompeu. Tudo bem? Ele vai tentar testar isso aqui. Ou ele pode testar, vir só até aqui, testar este ponto. Aqui vai ser fundamental também para eu entender o que vai acontecer com o preço. Vai ser fundamental, porque se ele testar apenas e ele não tiver força para seguir, ele vai continuar a queda. Agora, esses dois pontos aqui, as duas linhas, a de tendência de baixa e de tendência de alta, se ele testa e rompe, a partir do rompimento, ele faz um teste nessas duas linhas aqui e ele der segmento à alta, rompendo inclusive o topo que ele formou após o rompimento das linhas, eu entendo que o preço vai para cá. Então, eu preciso que o preço me conte essa história. Enquanto ele não me contar essa história, não dá para a gente avaliar. Mas uma outra situação. Lembram que o preço aqui, ó, nós tínhamos essa linha de tendência de baixa aqui, ó, esta linha de tendência de baixa que o preço rompeu, a partir daí tranquilo, eu entendo que, opa, o preço vai desenvolver uma alta, mas ele não conseguiu, gerou um outro topo, aqui eu coloquei outra linha, aí ele rompe aqui, repare onde ele parou, nesta linha de tendência. Então as linhas em tendência são importantes, pessoal, são importantes, por isso que eu não preciso de médias móveis para entender o que o preço está fazendo. Aqui, vocês podem ter certeza que tem média móvel passando aqui. Então, o preço parou justamente na linha de tendência. Justamente ele parou aqui. Ele vai se segurar? Não sei. O que normalmente o preço faz nas linhas de tendência? Ele procura
romper a linha. Se ele não consegue, ele retorna e busca outra linha. Se ele não conseguir, ele retorna para buscar essa linha novamente. E assim por diante. Por isso que o preço anda em ondas. Perceberam? Então aqui tinha um entendimento que ia dar uma parada? Sim, sim, nós temos um entendimento. Ah, sempre vai acontecer? Não, pessoal, claro que não. Como aqui, ó, ele parou aqui e parou aqui, mas na terceira vez ele rompeu sem olhar para trás. Mas o que acontece? Ele rompeu sem olhar para trás. Olha o que ele fez, ele testou. Então isso são padrões do preço. Então aqui ele rompeu sem olhar para trás, rompeu. O que eu espero como padrão? O teste aqui. Pelo menos isso eu espero, mesmo que continue a queda. Mas eu aguardo esse padrão, porque o preço faz isso. É só vocês repararem, o preço faz isso. Tá bom? Vamos olhar um outro padrão. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo que o normal, mas é importante. Eu fiquei alguns dias sem fazer vídeos da BNB, vai ser importante. Pessoal, olha só. Se vocês olharem os vídeos passados, lembra que eu falei, olha, a BNB está neste canal lateral, enquanto ela não fizer algo parecido com isso, romper, testar e romper o topo que ela formou após o rompimento do canal lateral, eu não entendo nem que é para alta nem para baixa. O preço fez as duas coisas. Ele rompeu, só que ele deveria, para entender que isso aqui era uma alta. Ó, essa linha aqui, essa linha não, essas setas estão aqui desde o dia 1º de junho. Tá bom? Retorne no vídeo, vocês vão perceber. Esse desenho estava aqui aonde o preço rompe, ele precisaria, para entender que é alta, rompe, testa, ele não pode entrar no canal de novo, a partir daí tem que dar alta, rompendo o topo que ele formou. Foi feito isso? Não, ele fez em parte. No teste, ó, ele testou, retornou, mas depois ele rompeu. Ótimo, então eu entendo que não é mais alta. Perfeito. E na baixa, ele está fazendo esse procedimento aí. Por isso que eu não sei se o preço efetivamente ele vai realmente ter altas importantes ou se ele vai continuar a queda. Por quê? Ó, o que ele precisava fazer? Então nós vamos ajustar aqui agora, pessoal. Qual que era o fundo que ele tinha que romper? Esse fundo aqui, ó. Porque o que ele fez? Ele fez tranquilo, como o padrão nos diz. Qual é o padrão? Rompe pontos importantes e ele testa o rompimento que foi importante. Ele fez isso? Sim, pessoal. Ele testou, aí ele recuou no teste, aí ele está rompendo agora. Como o dia não fechou, eu não sei se ele vai fechar aqui dentro ou se ele vai fechar embaixo. Preciso que o dia feche. Às 21 horas de hoje eu vou saber. Mas pelo que o preço está me mostrando, ele já entrou de novo no canal. Então, ou seja, por enquanto não é nem alta nem baixa. Por enquanto. Mas ele testou e como ele não rompeu o fundo que ele formou depois do rompimento do canal e deu segmento, então a princípio, momentaneamente isso está anulado, momentaneamente, tá? Por quê? Porque o preço ele pode retornar, vir aqui e romper. Então ainda é vigente isso. O que não está tão vigente é esse aqui, porque ele não fez isso. Mas se de repente o preço ganhar alta e vir aqui romper esse topo aqui, fizer o procedimento, está válido. Mas o que nós entendemos? Que o processo, olhando aqui, sendo realista, o processo está muito mais para a queda do que para a alta. Mas isso pode mudar dependendo da força do preço. Tá bom? Tranquilo? Mas esse padrão ainda está vigente. Vamos olhar outro padrão. Bom, ó, lembra que eu falei, sempre vou repetir isso. 50% de todo o movimento, o preço tende a retornar. Ele tem a tendência. Esse aqui é um movimento. Por quê? Tem um topo, tem um fundo. É um movimento. 50% é importante. Então, o que eu aguardo aqui como principal, pessoal? Eu já tinha passado isso aqui para vocês um pouquinho atrás, agora há pouco, mas aqui está mais limpo para a gente visualizar melhor. Olha só, o preço está fazendo esse primeiro teste aqui, ele precisa passar daqui. Aí eu entendo que ele vai vir para cá. Mas se ele não passar, daqui isso vai ser, na verdade aqui, ele vai ser um ponto importante
ou de continuar ou de reversão, né? Porque eu entendo que aqui o preço pode fazer isso daqui continuar a queda. Mas eu aguardo mais esse procedimento aqui, ó. Aqui para mim que vai ser determinante, se ele chegar aqui, tá bom? Por quê? Porque esses pontos agora que a gente não pode esquecer, pessoal, que todos esses pontos aqui são resistência. Aqui é uma resistência, aqui é a outra mais importante é essa, eu tenho mais uma resistência aqui e assim por diante. Então, entendendo que dentre esses pontos, a resistência mais importante é essa. Então, a partir daqui que eu preciso, se o preço chegar, eu preciso entender o que o preço vai desenvolver aqui. Por quê? Aqui o preço só tem duas possibilidades. Ele bate e continua, né, a ação que ele vinha fazendo, que era a queda, aqui seria um pullback, ou aqui ele vai romper esse ponto e aí ele vai dizer, opa, isso aqui para mim é pouco. Olha a história que ele vai contar. Eu quero dar continuidade. Por que eu quero dar continuidade? Porque eu vinha com essa alta aqui, eu só precisava romper esse topo aqui, mas eu quero fazer isso, tá bom? Então, aí que eu entendo o procedimento do preço. Então, agora, pessoal, agora cautela, porque está muito indefinido. Embora o gráfico da BNB ainda continua bonito, mas está indefinido porque eu preciso, neste ponto aqui, eu preciso que o preço tome uma decisão ou de alta ou de continuidade da queda, para entender o que vai acontecer. Vamos ver outros padrões. Bom, esse daqui, pessoal, foi efetivado, só deixei aqui para a gente entender que ele foi efetivado. Efetivado de que forma, pessoal? Aqui entendendo que a alta seria se ele rompesse, como ele rompeu, e fizesse aquele procedimento. Ele fez? Não, ele retornou. Mas o que esse padrão me mostra que ele é efetivo? Canais de alta rompem para baixo. Foi o que o preço fez. Então, este padrão extremamente assertivo e definido. Ótimo. Ele fez o papel dele. Então, eu vou agora eliminá-lo. O papel já foi feito. Tá bom? Os padrões batem bastante, pessoal, embora eles furam também, natural. Assim como qualquer indicador não é assertivo 100%, isso é natural. Vamos olhar o semanal agora. Olha só, no semanal nós vamos avaliar os padrões, que são esses daqui, e os alvos para o semanal, que são esses alvos aqui, tá bom? Esses alvos que se o preço cair, eu entendo que ele vai atingir esses pontos aqui. Então, são os alvos aí em função dessa análise gráfica que nós estamos fazendo aqui. Bom, pessoal, então, o que isso nos quer dizer? Olha só, no semanal, que é um gráfico mais forte, olha só, qual a historinha? Topos e fundos descendentes, enquanto se mantém, entendo que é queda. Aqui ele começou a fazer fundos mais altos, mas os topos ainda estavam mais baixos. Aí aqui ele fez um topo mais alto, mostrando, olha, eu estou com força, tá? Só que este aparentemente, se aqui for um fundo, que eu só vou saber que vai ser um fundo semanal após a próxima semana ser fechada, ela não pode fechar abaixo. Se ela fechar abaixo, isso não é um fundo, tá bom? Mas eu necessito da próxima semana. Mas, por enquanto, este é o ponto mais baixo que o preço fez no semanal. E este ponto mais baixo, eu já entendi que ele me disse o quê? Olha só, eu estou fazendo fundos aparentemente, porque não está fechado ainda, mais baixo que os anteriores. Isso é sinal de queda. Só que ele também fez um topo mais alto que os anteriores. Isso é sinal de alta. Entenderam a indefinição do preço da BNB? Entenderam que nesse momento há uma indefinição? Então, tranquilo, ela rompeu com maestria a linha de tendência de baixa. Ótimo, que beleza! Ela rompeu, fez um topo. Olha o procedimento de livro. Se vocês olharem um procedimento como esse de livro, qual o procedimento? Rompe a linha de tendência de baixa, aí ele faz o teste. Fez o teste? Não. Como a alta estava forte, não houve o teste. O que ele fez? Rompeu o topo.
Aqui é um topo, rompeu um topo após o rompimento da linha em tendência de baixa. Ou seja, isso indica alta? Sim, indica, mas olha o procedimento que ele não fez dentro do padrão. Testar o rompimento importante, que ele testou só agora, pessoal. Perceberam como esses padrões eles são bacana de a gente avaliar? Se você olhar como rompimento de livro, como olha, isso aqui é uma alta linda. Por isso que se vocês olharem nos vídeos anteriores ao dia primeiro, eu falei, olha, a BNB está muito forte, está lindo o gráfico dela, realmente, porque ela fez o padrão maravilhoso. Rompe, não testou, mas devido à força rompeu o topo que ela fez, só que não testou, então ela resolveu testar agora. Se ela resolveu testar agora, pessoal, olha só. Por isso que eu digo da indefinição, embora o gráfico bonito da BNB, porque ela testou bacana, só que isso é o semanal, eu preciso de semanas para se desenvolver. Eu tenho que entender o seguinte, o que eu tenho que entender aqui agora? O preço efetivamente. Né? O que ele vai fazer a partir daqui? Então, o preço não pode, na semana que vem, quando abrir, vir aqui para baixo. Ele até pode agulhar para baixo, mas ele não pode fechar abaixo. Então, eu preciso de mais tempo, principalmente mais uma semana, para entender se esse padrão de livro que se desenhou, ele realmente vai ocorrer. Por quê? O preço não pode entrar para baixo da linha de tendência de baixa mais e muito menos fechar abaixo. Se ela não fechar, ficar aqui, ou se a partir daqui o preço semana que vem abre aqui, pode até ter uma queda, mas a partir dali o preço me demonstra força para inclusive vir aqui e ganhar esse topo, aí eu vou dizer a vocês que não dá para segurar a BNB, tá bom? Aí ela vai realmente, ela vai ter uma alta mais expressiva. Mas isso é uma possibilidade, é uma probabilidade. Vai acontecer isso? Não sei. Só que entendam que o padrão foi formado, agora foi testado, tudo mais já ocorreu. O que está faltando agora para eles fazer isso? Só que tudo isso se anula se a BNB começar a fazer baixas mais importantes. Por quê? Porque a BNB tem possíveis alvos aqui, sim, ó. Todas essas linhas aqui são fundos do semanal da BNB, todos esses pontos. Entre eles, quais o mais importante? Este 50%. Então, como um alvo, a BNB poderia atingir esse ponto? Sim, ela poderia. Nós estamos falando de uma queda de mais a partir do preço agora de mais 22%. Isso vai ocorrer? Não sei, porque todos esses pontos aqui são suportes importantes do semanal também, todos eles, que o preço pode bater em cada um deles a partir dali, de bater nesse suporte semanal e recuar. Mas qual que é o mais importante entre eles? Esse ponto aqui. A partir desse ponto eu aguardo algo semelhante a isso. Isso é uma possibilidade e uma probabilidade. Tá bom? Outros padrões, agora no mensal. Vamos avaliar aqui o mensal. Olha só. Pessoal, o mensal. Se vocês olharem no vídeo anterior do dia 1, eu falei a vocês, pessoal, olha, tem um padrão se formando aqui, que é um padrão bem interessante, mas ele não é muito assertivo, mas é um padrão. Qual o padrão? De W. O preço faz este aqui, faz fundo duplo. Fundo duplo a gente sabe que a possibilidade é grande de o preço começar a subir. E se ele formar esse W, qual é o alvo final do W? O alvo final do W é o topo do início dele. Ou seja, seria aqui, ó. Esse é o alvo. Tudo bem? Esse é o alvo. Então, o que eu aguardaria? Aguardaria a partir daqui, ele poderia até ter correções pequenas, tá? Ele poderia ter correções pequenas e a partir dali eu aguardaria para que esse padrão se efetivasse algo um pouquinho parecido com isso, batendo no alvo, tá bom? Só que esse padrão
W, ele não é muito assertivo. A gente entende que ele tem as deficiências. Então, esse padrão não ocorreu, eu vou descartá-lo. Tudo bem? Porque não ocorreu esse padrão não se finalizou. Então eu vou descartar esse padrão W no mensal, que é bem forte o mensal. Bom, mas eu tenho no mensal alvos, ou seja, pontos de parada do preço, ou seja, suportes para BNB? Tenho. Todas essas linhas que estão aqui são suportes e corresponde ao quê? A fundos, né, da BNB. São pontos de fundo, aonde o preço tem a tendência de bater nesses pontos. Ele bateu nesse ponto aqui? Não, ainda não. A tendência é, como é um suporte, ainda mais do mensal que é forte, bate e recua. Qual é a tendência? Em todos eles o preço pode fazer isso. Bate e recua. Tá bom? Essa é a tendência. Essa é uma das tendências do preço. Só que, entre eles, qual o ponto mais forte? O ponto mais forte é a linha tracejada, que é 50% deste fundo aqui de trás, ó. 50% deste fundo. Então, este é o ponto mais forte para segurar o preço, tá bom? Entendendo que neste ponto a possibilidade, probabilidade da queda até se encerrar ou parar é grande. Nós estamos falando de uma queda a partir do preço atual de mais 18%. O preço vai vir aqui? Não sei, mas se essa queda continuar, a possibilidade é, se não parar aqui, ele vai vir para cá, se não parar, ele vem para cá, mas mesmo que ele romper tudo, como se não houvesse amanhã, o preço retorna para testar. Lembra que nós já falamos sobre isso e nós vamos ver isso acontecendo agora pelo gráfico diário aí. Tá bom? Então olha só, dentro do mensal ainda, né? Eu entendo que essa possibilidade de vir do preço vir no suporte, a partir dali ele ganhar a alta, é uma possibilidade. Qual a outra possibilidade, pessoal? A possibilidade que ele rompe o ponto efetivamente, testa o ponto, não rompendo de volta, a partir dali ele dá a sequência rompendo o novo fundo que ele for formar. Aí eu entendo que é para cá que o preço vai. Repararam que esse tipo de padrão eu repito muito. Sabe por que eu repito, pessoal? Porque o preço faz isso toda hora. O preço repete isso toda hora. É por isso que esse padrão de formação ou de continuidade da queda ou de alta, sempre eu vou passar a vocês nos pontos mais importantes, porque o preço faz isso, é só vocês olharem lá para trás. O preço repete isso toda hora. Ele não repete pouco, não. Ele repete muito. Tá bom? Então, por isso que esses padrões me fazem entender se o preço vai ter uma queda a partir de um ponto específico ou uma alta, porque eu visualizo esse tipo de padrão. Bom, agora o que nós temos aqui? No mensal, como nós estamos no mensal, hoje é dia 7 de junho, e para isso que eu vou dizer agora é somente no fechamento de junho, no final do mês. Ou seja, nós temos doji aqui, ó. Nós já vimos que doji são pontos muito importantes. Então, ótimo. Se o preço no mensal, pessoal, mas isso aqui eu já estou me adiantando um pouco aí, porque nós estamos no começo do mês, no dia 7 ainda. Mas se o preço, digamos que o preço feche aqui, lá no final de junho, digamos que ele fechou nesse ponto, ótimo. O que eu entendo que aconteceria? Independente se o preço veio mais abaixo ou não. Pessoal, mensal é muito forte. Esses pontos são muito fortes. Vocês não têm ideia da força de um ponto desse. O preço não rompeu aqui a princípio. Ele está rompendo, tá? Mas o mês ele pode fechar aqui em cima. Mas esse ponto é muito forte. Então, mesmo que a BNB continue a queda dela, esses dois pontos aqui, eu aguardo o retorno do preço para cá, eu aguardo. E eu vou dizer a vocês que esses dois pontos,
há uma grande possibilidade, probabilidade desses dois pontos serem os determinantes da reversão de queda para alta da BNB. Por quê? Porque eu necessito que o preço no mês feche acima do ponto, tá bom? Para eu entender que o preço teria uma alta ou uma baixa a partir deste momento. Então, olha só, o preço aqui, ele tendo a queda aqui, eu aguardo o retorno para esse ponto. Eu aguardo o retorno, independente para onde o preço for aqui. Quando, Márcio, esse retorno vai vir? Eu não sei, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, mas normalmente este ponto aqui no mensal, pelo menos se não no mês seguinte, 2 ou 3 meses depois o preço retorna para o ponto. Olhem para trás, vocês vão perceber aí, tá bom? Tranquilo? Bom, acredito que esse aqui é do diário, vamos olhar aqui o diário. Bom, ficar um pouquinho, uns dias sem fazer vídeo no ativo, ainda mais um ativo volátil, assim como a BNB também e o Ethereum, mas aqui ficar 6 dias praticamente sem vídeos aqui, tem bastante informações, por isso que o vídeo está longo aí. Gráfico diário, nós entendemos o que? Embora o preço, a formação aqui é uma lateralização, lembrem, nós abordamos aqui, nós estamos numa lateralização, só que dentro da lateralização eu tenho canais de baixa que rompem para cima, eu tenho canais de alta que rompem para baixo, num tempo mais curto, aqui é um prazo médio, né? Então, dentro desse médio prazo que há aqui, de médio para longo, vamos dizer, mas é mais um prazo médio, também se forma uma bandeira de baixa, que na verdade isso aqui é um canal de alta também. Olha só, além de uma bandeira, que aqui, aqui foi feita uma bandeira de baixa, porque veio aqui, formou a bandeira e esse mastro aqui, que é a pernada dela, foi concluída. Perfeito, mas isso aqui também não é um canal de alta. Canais de alta tendem a romper para baixo. Ótimo, foi o que aconteceu. Aqui também não é um canal de alta? Sim, é um canal de alta que rompe para baixo. Lembrando que aqui inicialmente é uma grande lateralização que nós entendemos, mas dentro dela nós temos outros padrões. Então, vamos ver o padrão também de canal de alta? Sim, canais de alta têm a probabilidade de romper para baixo e foi o que ocorreu, rompeu para baixo. Então, além disso, isso daqui é uma suposta bandeira de baixa, assim, semelhante a esta daqui. Se ela se concretizar até o final, ela tem um alvo específico. Assim como essa bandeira teve esse alvo aqui, que ele é cravado, só você pegar aqui, se reportar essa mesma distância aqui para cá, você vai perceber o alvo aqui. Aqui também há um alvo. Esse alvo, ele é dentro de uma área específica, tá bom? Então, se a BNB der continuidade desta bandeira de baixa, este alvo provável da bandeira de baixa vai ficar entre esses dois patamares de preço aqui, onde estão as linhas vermelhas aqui. Entre esses dois patamares de preço é o alvo provável desta bandeira de baixa, que ela está em formação. A bandeira não, né? A bandeira já, a formação dela já se encerrou. Então tem um mastro dela aqui, que é a pernada dela aqui, que praticamente essa bandeira de baixa aqui, ela está com o alvo aqui startado e a possibilidade, probabilidade é de o preço vir até aqui. Isso vai acontecer? Eu não sei, mas do fundo que formou até o alvo mínimo da bandeira, estou falando de mais 20%. Há essa possibilidade? Claro que há, pessoal. Claro que há essa possibilidade. Então eu entendo que o preço pode vir para cá? Claro que eu posso, porque é um padrão. Mas os padrões, eles se quebram. Lembra do W agora no mensal? Ele se quebrou totalmente. Mas os padrões, eles têm uma assertividade.
Tá bom? Então há essa possibilidade? Sim, há essa possibilidade. Porque entendendo, enquanto a BNB estiver abaixo desta linha aqui de tendência de baixa, o preço é para cá. Quando isso eu posso entender que isso começa a se reverter? Isso só irá se reverter efetivamente, ou seja, eu só posso pensar em alta na BNB a partir agora, né? A partir do momento que ela romper esta linha de tendência de baixa, novamente procedimento, testar esta linha aqui como suporte, a partir dali ela ganhar a força de alta, inclusive rompendo o topo que ela for formar após o rompimento da linha em tendência de baixa. É isso aqui, que é a mesma coisa que aconteceu aqui, lembram que aconteceu aqui que eu falei um pouquinho mais atrás, voltem o vídeo, vocês vão perceber, ela rompeu a linha em tendência de baixa, não testou, rompeu o topo que ela fez, só que depois ela retornou. Há falha nisso? Também há. Mas para eu entender que a BNB, a partir de agora, vai ter uma alta mais efetiva, o preço tem que me demonstrar algo parecido com isso aqui. Enquanto o preço não chegar pelo menos até aqui para esse rompimento, eu não consigo dizer a vocês, olha, agora é alta efetiva, tá? Não, a alta não vai ser efetiva. Por enquanto aqui as altas que tiverem vão ser voos de galinha. Tá bom? Vai bater aquelas asas, mas não consegue sair do chão e já cai novamente. Essa é a realidade. Tá bom? Pelo menos é o que o gráfico me demonstra, tá bom? É a ação do preço no gráfico que me demonstra isso. Por quê? Por causa dos padrões, né? Por causa dos padrões que o preço sempre costuma desenvolver. O vídeo hoje ficou um pouquinho mais longo aí, vou voltar para a minha conta aqui na corretora, entendendo que nós já fizemos todas as marcações, a gente aguarda o preço agora chegar nesses alvos aqui, que vão ser agora resistências, mas eu aguardo o preço aqui nesses patamares aí, entendendo que aqui é uma barreira muito forte que a BNB vai ter para enfrentar isso daqui, tá bom? E ver o que os próximos dias nos trarão. Por hoje é só, forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos.